Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E à luz desse texto, nós queremos meditar com a igreja nessa noite sobre cristãos unidos. Esse é o chamado que ecoa da palavra de Deus para o meu e para o seu coração, para todos nós que participamos da igreja do Senhor, que somos membros desse corpo, cristãos unidos. Filipenses 2, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Irmãos, cristãos unidos. Sempre quando nós vamos falar e tratar acerca da unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, é preciso que nós tenhamos em mente pelo menos duas verdades iniciais. A primeira verdade acerca da unidade do corpo de Cristo é que esta unidade, ela não pode ser gerada, ela não pode ser produzida, ela não pode ser forjada por nós. Por mais que eu e você tenhamos boa vontade, por mais que eu e você estejamos engajados nesse propósito de levar adiante o reino de Deus, de levar adiante a igreja do Senhor, eu e você não podemos gerar unidade, porque unidade é graça de Deus, unidade é dádiva do Senhor, unidade, ela é produzida por Deus. A unidade, ela não é externa, mas ela é interna. A unidade não é denominacional, mas ela é espiritual. Não há unidade cristã fora da verdade. E quando nós ouvimos a verdade, quando o Evangelho cai no nosso coração, é essa palavra poderosa que vai produzir essa unidade que é dádiva de Deus nas nossas vidas. Segunda verdade é que, muito embora nós não possamos produzir a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. Eu e você não podemos fazê-la, não podemos produzi-la, mas uma vez que nós a temos recebido e temos provado desta unidade, eu e você temos a responsabilidade de preservar esta unidade do corpo. Ninguém pode destruir o fato de que alguém que ouve o Evangelho, alguém que é alcançado pela graça de Deus, ele é inserido no corpo de Cristo, e ninguém pode destruir isso. Ninguém pode fazer ou desfazer esta obra gloriosa do Senhor. No entanto, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles cujo coração foi alcançado, foi impactado pela palavra de Deus, estes podem não preservar a unidade e deixar de desfrutar e usufruir da alegria que é gerada no seio da igreja quando esta vive em unidade, quando esta desfruta dessa bênção, dessa dádiva que nos é dada da parte de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Então, em suma, eu e você não geramos, é Deus quem nos dá, mas nós, como corpo de Cristo, somos chamados a preservarmos a unidade do corpo do Senhor. E quando Paulo está aqui escrevendo aos Filipenses, ele está primeiramente combatendo alguns perigos, algumas ameaças que estão fazendo frente ao avanço da igreja, estão ameaçando a igreja de Filipos. Paulo, no capítulo anterior de Filipenses, no capítulo 1,
ele já falou a respeito de uma ameaça externa. Ele já havia prevenido os irmãos, já havia exortado esses irmãos a que ficassem firmes e continuassem lutando contra ameaças externas, contra perseguições que estavam se abatendo sobre a igreja do Senhor naquela cidade. Agora, ele volta os seus olhos da sua preocupação externa para focar numa preocupação ou numa ameaça interna. E essa ameaça interna era uma igreja dividida. Era uma igreja que estava sendo ameaçada do lado de dentro, pois esses cristãos estavam tendo problemas de relacionamento, estavam tendo problemas que estava privando a esta igreja de desfrutar da plenitude da bênção de Deus, a plenitude da bênção que Deus manifesta quando uma igreja caminha unida. E Paulo vai tomar algumas providências aqui, vai tomar algumas medidas para que a igreja possa resolver esse problema, possa combater esta ameaça e possa então desfrutar daquilo que Deus deseja que ela desfrute quando vive unida. E a primeira medida que ele toma, está no versículo 1, é a medida de esclarecer sobre os alicerces da unidade. Veja que ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo está descrevendo para a igreja de Filipos os pilares de sustentação do alicerce da unidade da igreja. Todos esses 4 pilares descritos aqui não são bênçãos ou não são dádivas que a igreja de Filipos precisava buscar, porque ela já tinha. Quando Paulo diz se há, ele não está colocando em dúvida, ou ele não está dizendo que ele tem dúvida se realmente isso é a realidade da igreja, ou se a igreja teve essa experiência. Mas ele está dizendo, tão certo como há uma exortação em Cristo, tão certo como há uma consolação de amor, tão certo como há uma comunhão do Espírito, tão certo como há entranhados afetos e misericórdias. Meus irmãos, Paulo dizendo a Filipos, aos filipenses, meus irmãos, vocês devem lançar mão desses pilares e sustentar a unidade da igreja. E a palavra de Deus continua ecoando e falando aos nossos corações, meus irmãos. E a palavra de Deus continua desafiando os nossos corações, pois o mesmo desafio que estava presente para a igreja de Filipos é o desafio que se apresenta para nós. Um corpo, um grupo, uma igreja dividida, ela não pode prevalecer, mas uma igreja unida é uma igreja que desfruta da plenitude da bênção de Deus. E diante desse desafio, eu e você, cada um de nós é importante, a que nós lancemos mão de todos esses recursos, de todos esses pilares, para que nós vivamos de fato em unidade e provemos aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Tem você ouvido esta exortação de Cristo? Esta exortação é como se ela colocasse uma espécie de obrigação em nossos ombros. E esta obrigação é a obrigação de nós vivermos debaixo do senhorio de Cristo e fazermos tudo para a glória de Cristo e para a edificação daqueles que estão à nossa volta. Tem você desfrutado desta consolação de amor? Tem você vivido esta comunhão do Espírito? Tem você provado desses entranhados afetos e misericórdias? Como é bom nós olharmos para a vida de alguns irmãos e esses irmãos serem um instrumento de Deus para abençoarem as nossas vidas. Vai ser uma coisa muito melhor do que nós sermos abençoados por instrumentalidade dos irmãos. É nós, imbuídos desses entranhados afetos e misericórdias, sermos um instrumento de Deus para abençoarmos outras vidas. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós olhemos para esse primeiro esclarecimento que o apóstolo Paulo faz, e lancemos mão de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Você é alguém abençoado por Deus? Você é alguém cuja vida tem sido alcançada pela bênção do Senhor? Então, você tem uma responsabilidade para com o corpo de Cristo. Que o Senhor nos use desta maneira. Em segundo lugar, a segunda medida que Paulo toma é dar uma ordenança, é dar uma ordem.
é trazer um imperativo, e está no versículo 2. Paulo traz o imperativo da unidade. Ele vai dizer, olha, completai a minha alegria. Se vocês realmente têm tudo isso, e eu sei que vocês têm, que ele falou no versículo 1, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, quando nós olhamos para este imperativo, para esta ordem da palavra de Deus, vemos que não é apenas uma ordem dada à igreja de Filipos, mas é uma ordem que vai chegar aos nossos corações, é uma ordem que vai se estender a todos os crentes, de todos os tempos, de todos os lugares, a que completem a alegria. E eu fico pensando, se o coração do apóstolo se alegra em ver a igreja caminhando em unidade, se o coração de um líder cristão temente ao Senhor, quebrantado aos pés do Senhor, que serve ao Senhor, se alegra em ver o povo de Deus caminhando, imagine qual não é o tamanho da alegria produzida no coração do Pai Celeste, no coração daquele que é o cabeça da igreja, em ver o seu povo caminhando, como diz a palavra, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Assim como os filipenses poderiam completar a alegria do apóstolo Paulo, porque ele já se alegrava com essa igreja, ele já havia dito em outras ocasiões, olha, vocês de Filipenses são a minha alegria e a minha coroa, mas falta uma coisa, e se vocês fizerem essa coisa, a minha alegria será plena, a minha alegria será completa. E muitas vezes, meus irmãos, é isso que nós precisamos, para alegrar o coração do Pai, para alegrar o coração de Cristo, para alegrar o coração do nosso Deus, nós precisamos completar a sua alegria, vivendo da maneira como a palavra nos diz, com unidade de pensamento. Pensamento, aqui a ideia, quando Paulo lança a mão dessa palavra, o pensamento é o pensamento que conduziu o Filho de Deus a descer do trono da glória para a vergonha da morte na cruz. Significa não uma capacidade intelectual, mas uma ação e uma atitude moral. Pensar a mesma coisa, isso seria impossível, não é? Não significa que os crentes têm que concordar em tudo, mas cada um deve ter a mesma atitude de Cristo. E quando eu fico pensando nisso, eu fico analisando o meu coração à luz da palavra de Deus e me questionando e me perguntando, qual tem sido a minha atitude? Será que a minha atitude frente à igreja do Senhor tem sido a mesma atitude de Cristo? A atitude que Ele teve ao abrir mão da sua glória e descer ao mais profundo da sua humilhação? A palavra também fala que os filipenses poderiam completar a alegria de Paulo com unidade nos relacionamentos, o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Muito embora os crentes não possam fazer o que Cristo fez, nós não podemos fazer, e se fizéssemos, seria ainda isso inaceitável diante de Deus. Mesmo porque o sacrifício de Cristo já foi cabal e suficiente. Mas embora não possamos fazer aquilo que o Senhor fez, nós como crentes do Senhor podemos seguir o seu exemplo, quando nós expressamos o mesmo amor na maneira de lidar com os outros. E é isso que o Senhor tem nos chamado, é isso o qual nós somos exortados, da maneira que nós somos exortados a proceder. A palavra prossegue dizendo, com unidade espiritual. A igreja tem que ser unida de alma. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja é um corpo, onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Deus tem colocado dons em nossas mãos. Deus tem nos alcançado com uma graça multiforme, e esta graça é para que nós a usemos, para que outros irmãos sejam edificados. Por fim, completar a alegria do apóstolo, alegrar o coração de Deus com unidade de sentimentos. A igreja é como um coral que deve cantar no mesmo tom. E aqui eu vou puxar um pouco de sardinha para vocês, né? Porque nós louvamos a Deus e ficamos pensando aí na harmonia. Como é gostoso ouvir um som harmônico. Como é gostoso ouvir um som que está ali sincronizado, né? Vozes e instrumentos. E eu fico pensando como é que isso chega aos ouvidos de Deus,
quando ainda parte de um coração quebrantado aos pés do Senhor. O louvor que louva e exalta a Deus. E assim como aqueles que ouvem e percebem isso, quando nós caminhamos em unidade, com unidade de sentimento, unidade de alma, nós vamos ver o Senhor se agradando, e as pessoas à nossa volta vão ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E os crentes, meus irmãos, não são competidores, mas são cooperadores. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos devem buscar a glória de Deus. Eu fico pensando e meditando, e te pergunto, o que é que você tem buscado? O que é que você mais almeja? Quando você se coloca diante do Senhor, o anseio do seu coração é a glória de Deus? É que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado? O que é que você tem buscado? Buscar a glória de Deus, mostrar esta unidade de sentimentos, deve ser o que deve imbuir o coração de cada um de nós que faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Na igreja não deve haver disputas políticas, briga por cargos, ciúmes, invejas, mas pelo contrário, esta unidade de sentimento, porque se vivermos dessa maneira, esta unidade de pensamento, relacionamentos, unidade espiritual, unidade de sentimentos, estaremos completando a alegria no coração do Pai Celeste. O Pai Celeste se alegrará. Está você disposto a colocar-se nas mãos do Senhor e provar daquilo que Deus pode e deseja fazer através da sua vida? Está? Amém? Que bom, meus irmãos, eu pensei por um instante que não. Por fim, em último lugar, a última medida que o apóstolo Paulo toma para combater esta ameaça da divisão, ele alerta sobre dois perigos. E os dois perigos estão descritos aqui nos versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo alerta sobre dois perigos que podem colocar em risco, que podem ameaçar a unidade do corpo de Cristo. O primeiro deles é o partidarismo. E o partidarismo pode mostrar os seus sinais no seio de uma comunidade. O primeiro sinal é o que estava acontecendo aqui na igreja de Filipos, é trabalhar sem unidade. Veja que esses irmãos, eles estavam trabalhando em prol do Evangelho, eles estavam focados em que o reino de Deus avançasse, que a palavra de Deus prosperasse, mas eles estavam trabalhando sem unidade, desunidos. Na igreja de Filipos, cada um puxava para um lado. Havia ações, mas ações desordenadas. Eles trabalhavam pelo Evangelho, mas não trabalhavam juntos. Você já pode imaginar o que acontece, né? Se nós formos puxar algo, e de repente alguém fala, olha, é para cá, e vamos todo mundo para lá, e de repente alguém fala, não, é para lá. Não, é aqui pelo meio. Imagine a confusão. Imagine a falta de avanço, porque não há unidade. O outro sinal do partidarismo na igreja de Filipos é buscar os próprios interesses. Quando Paulo envia Timóteo e dá bom testemunho de Timóteo, ele está também denunciando líderes que buscavam seus próprios interesses. Na igreja de Filipos havia aqueles que estavam ali interessados em estar diante dos holofotes. O seu objetivo não era a glória de Deus, o seu objetivo não era servir, mas o seu objetivo era ser visto e ser ele próprio glorificado diante dos holofotes. E esse é um sinal clássico, claro, de partidarismo no seio de uma comunidade, mas não para por aí. Havia também o perigo dos crentes viverem em confronto na igreja. Você vai ver mais à frente, se você ler toda a carta de Filipenses, uma pequenina carta, que lá no capítulo 4, Paulo, ele passa, tamanha era a sua preocupação com a divisão na igreja, que ele passa a exortar duas irmãs pelo nome. Lá no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Há um comentarista chamado Paulo Lockman, que ele diz o seguinte acerca desse texto. Quando a família de uma estava à frente, o pessoal da outra não participava. Quando era o pessoal da outra, a outra não participava. E Paulo vai dizer, eu rogo a vocês, minhas irmãs,
que já cooperaram conosco em tempos passados e foram bênção de Deus nas mãos do Senhor. Pensem concordemente no Senhor. E esta exortação, meus irmãos, esta advertência acerca desse perigo, vai cair nos nossos corações e nas nossas vidas e na nossa realidade. E vai nos exortar e vai chamar a nossa atenção. Nós não devemos viver em confronto, mas nós devemos viver para servir, para abençoar, para expandir o reino, para edificar o corpo, e devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Partidarismo era um perigo com que Paulo se preocupava. O segundo perigo era a vanglória. Paulo já disse isso no versículo 3 também. Nada façais por partidarismo ou vanglória. A palavra aqui no original para vanglória, ela só aparece aqui. Só uma vez no Novo Testamento, e é aqui. E a palavra no original dá a ideia de uma inclinação orgulhosa que visa tomar o lugar de Deus e rapidamente despreza o próximo. É a ideia daquele que deseja fazer algo, que diz que vai fazer para Deus, e ele começa a fazer aquilo que ele está dizendo que ele faz para Deus, e daqui a pouco ele começa a desprezar os outros, dizendo assim, olha, eu sou melhor que todos, porque eu sirvo a Deus, vocês têm que aprender comigo. E Paulo está dizendo que isso é vanglória, é glória vazia. Na verdade, nós entendemos à luz da palavra que isso é idolatria. E isso não agrada a Deus. Isso não acrescenta e não abençoa o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Por ambição pessoal, na igreja de Filipos, alguns membros estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal e desprezando os outros. E Paulo vai olhar para esta situação. Paulo vai olhar para essa igreja a qual ele amava e que ele já havia dito que era a sua alegria e coroa, e vai dizer, meus irmãos, cuidado, vocês devem ficar alertas, vocês devem combater esse pecado, vocês devem evitá-lo, para que de fato vocês possam caminhar como cristãos unidos, num só propósito que Deus tem colocado para a vida de vocês. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que uma das coisas que eu acho mais extraordinária na palavra de Deus, é que a palavra de Deus muitas vezes vem como algo que acerta direto na nossa ferida, e às vezes dói, e ela nos quebranta, mas ao mesmo tempo que o Senhor nos acerta na ferida, e o Senhor faz com que nós sintamos dor, e que nós estejamos quebrantados, a palavra de Deus também oferece o remédio, para que nós possamos usar esse remédio, nos curarmos, curar a ferida, e nos levantarmos e prosseguirmos em servir ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem o seu plano, o Senhor tem o seu propósito, e ele será levado a bom termo na vida da igreja, porque a igreja, como nós já falamos em outra ocasião, a igreja não é nossa, mas a igreja somos nós. E nós não nos pertencemos, mas pertencemos ao Senhor. E qual é o remédio que Paulo aplica na ferida de Filipos, e que o Senhor deseja aplicar na minha e na sua ferida nesta noite, para que nós sejamos curados e possamos nos apropriar daquilo que Deus tem para as nossas vidas? O remédio está aqui, quando ele diz no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por... Todo mundo fechou a Bíblia? Puxa vida! Mas por humildade. Humildade, meus irmãos, é a virtude que promove unidade. Nada faz por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E eu fico pensando que coisa extraordinária a palavra de Deus deseja trazer e transmitir ao nosso coração. Quando nós provamos essa característica do Senhor, provamos essa graça de Deus em nossas vidas, nós vamos ter a capacidade de chegar para cada um dos nossos irmãos. Aqui eu não vou fazer como eu já fiz em outras ocasiões, mas para cada um dos nossos irmãos dizer assim, olha meu irmão, eu te considero superior a mim. E esse irmão vai chegar para o outro e vai dizer, olha, eu te considero superior a mim. E um para o outro, até chegar de volta aqui. E alguém vai dizer, pastor, eu considero o senhor superior a mim. E depois de toda essa passada aqui, nós vamos dizer, mas quem então é superior? Ninguém. Quem é inferior? Ninguém. Mas nós somos todos iguais.
Todos alcançados pela mesma graça do Senhor. É verdade que essa graça age de maneiras distintas, diversas, através de cada um. Mas cada um é importante. E cada um com humildade nas mãos do Senhor pode ser um instrumento de edificação, de expansão do reino, de edificação do corpo. E para a glória do Cordeiro que morreu, verteu seu sangue e comprou a igreja. O Senhor, meus irmãos, está preparando a sua igreja. O Senhor está preparando a sua noiva. E naquele grande e glorioso dia, a igreja será apresentada ao Senhor, sem mácula, nem ruga, mas perfeita e pronta para o noivo. E participar desse projeto, participar desse privilégio, participar desta graça bendita, é algo por demais extraordinário, que nós não podemos deixar de valorizar. Portanto, meus irmãos, que nós com toda a humildade, com toda a diligência, quebrantemo-nos aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Amém. Vamos continuar louvando a Deus enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor.